Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e uma boa madrugada. Depende do horário que você estiver me assistindo, meu querido irmão e irmã de todo o Brasil. Eu mando um abraço para todos vocês. Me perdoe se eu esqueço, mas são muitos os nomes. Mas se você tem qualquer comentário, se você quiser mandar os seus comentários, eu fico muito feliz por você mandar o seu comentário. Eu sei que tem alguns que por falta de conhecimento, é falta de conhecimento. A pessoa por não conhecer, muitas vezes as pessoas nos criticam, dizendo que nós somos desigrejados, que nós somos desviados, que nós não temos pastor, nem temos, e graças a Deus, eu não sou nenhum animal para ter pastor. Onde existe pastor é nos países árabes, lá para o Egito, lá em Israel, lá na Jordânia, lá naqueles países da Arábia Saudita, lá existe muito criame de ovelha, lá tem pastor, lá tem muito pastor, mas no Brasil não tem. No Brasil não existe pastor. Existe aí pessoas aí que criaram os títulos aí, só simplesmente abriram as portas e são apenas empresas e nada mais do que isso. Então, por isso que não adianta, talvez, você tentar me criticar, zombar, porque eu falo com conhecimento, porque eu fui um pastor por mais ou menos mais de 40 anos, e eu repudiei, já não gostei quando me puseram. Eu era conhecido como evangelista. Eu achava até bonito um título de evangelista. Mas me puseram de pastor. Eu não conheço dentro da Bíblia essa palavra pastor. Aqui dentro eu não conheço. Apenas Jesus citou essa palavra pastor. É uma simbologia. Quando ele diz eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não faz parte desse aprisco, lá no capítulo 10, versículo 16 de João. No capítulo 10, versículo 10, ele diz eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é uma coisa simbólica. Mas a verdade, pastor mesmo, só existe na região da Arábia. Bem, mas a palavra, a mensagem que eu tenho para nós nesse momento, para todos vocês, meus irmãos, se você quer fazer qualquer pergunta, você tem dúvida de qualquer coisa que você tem dúvida, pode me perguntar, que eu estou pronto para responder. E o título da mensagem é essa: Deus é o nosso escudo. Por que, irmão Nilson, você disse que Deus é o nosso escudo? Bem, Moisés ele disse em um dos seus dizer, Deus é a nossa bandeira. O que quer dizer bandeira? Bandeira é um símbolo. Pode ser de derrota ou de vitória. Quando uma pessoa está numa batalha, que ele está perdendo a batalha, ele pode levantar uma bandeira. E quando ele ganha também, ele pode levantar uma bandeira. Quando uma pessoa consegue galgar, ele vai subindo uma serra, uma montanha, chega lá no alto, ele galga, consegue chegar até o fim daquela montanha. Lá ele põe símbolo de vitória. Está aqui ó, a bandeira. Tal. Quando um jogo ganha, as pessoas levantam a bandeira, o seu time ganhou, levanta a bandeira. Um partido político, no dia lá, aquele partido levanta a sua bandeira e tal. Então é o que Moisés o chamou. Deus é a nossa bandeira. Mas Davi chamou, Deus é o nosso escudo. O que quer dizer escudo? O que é escudo, irmão Nilson? Escudo é o que os soldados usavam e que usa até o dia de hoje. Não é que usava, não usa. Existe escudo redondo, existe escudo quadrado e existe escudo comprido. Para rebater as flechas, quando era lançado sobre o soldado, eles sempre era colocado no seu punho, enfiava ali o braço e aquilo tampava tanta parte do rosto,
eles conseguiam defender e a parte do corpo, aqui se defendia. E aonde mais eles procuravam atingir é a parte mortal, e aonde esse escudo servia para defender. Então o escudo era usado, e como é usado até os dias de hoje. Você vê que quando está tendo uma manifestação, o povo está bravo, furioso, pedra, pau, ferro, tacando pau, a polícia vem com escudo. E eles avançam sobre a multidão. E a multidão atira garrafa, atira pedra, eles rebatem com o escudo. Então o escudo é a nossa defesa. Então o escudo serve para nos defender. Então foi por isso que Davi disse, Deus é o nosso escudo. Então o título da mensagem é essa, Deus é o nosso escudo, porque é Deus quem nos defende. Deus nos defende de tudo. Olhamos, começa lá, vamos olhar para Jacó. Deus defendeu Jacó. Deus defendeu, lá no início, Deus defendeu primeiro Abraão. Quando a mulher de Abraão foi tomada pelo rei, o rei viu que Sara era uma mulher muito bonita, ele tomou, mas Deus o defendeu. Fez com que o rei devolvesse Sara, e ele ainda disse para Abraão, por que não me dissesse que era sua esposa? Ele não tocou em Sara, mas Abraão, com medo de morrer, ele diz, diga que ela é minha irmã, e na verdade ela era esposa de Abraão. Olhamos também para Isaac. Isaac também aconteceu a mesma coisa. Quando Isaac teve fome, ali na região de Isaac, Isaac foi, junto com Rebeca, para os filisteus, os meios dos filisteus, né? E ali nós vemos que Abimeleque toma a mulher de Isaac. E ele, depois Deus o tocou, e ele percebeu, Deus tocou profundamente em Abimeleque, e ele então devolveu a mulher a Isaac e disse, por que não me dissesse que ela era sua esposa? Ele colocou um decreto que qualquer um dos filisteus que tocasse ou que mexesse com a mulher de Isaac seria morto. Quem o defendeu? Foi Deus. Quem defendeu, agora vamos lá nós vamos olhar para José. Tudo que passou José. José teve uma vida difícil, mas muitos não sabem. Talvez você nunca ouviu. Ninguém dá um estudo falar sobre isso. Mas José foi odiado pelos seus irmãos. José foi lançado numa caverna, numa cova. Sua roupa foi tirada. Foi morto um cordeiro ali, um cabrito. Lambuzaram a roupa de José e levaram seu pai, dizendo que acharam as vestes de José, que a veste de José era uma das vestes muito bonita, de várias cores, a túnica de José. E venderam José para os ismaelitas. Era um grupo de mercadores que descia para o Egito, e ele foi vendido por 20 moedas de prata. Então, José foi vendido como escravo, ficou lá como escravo. Muitos acham que a escravidão é só da raça negra. Não, a escravidão já vem desde lá, antes mesmo da nação de Israel ser formado, já existia. José foi vendido, ele ficou no mercado de escravo e passa Potifar, que era um dos capitães ali do exército de Faraó, e compra aquele jovem e leva para sua casa.
Então o que aconteceu? Dentro da casa ele ganhou todo o respeito, toda a confiança de Potifar, que ele viu que ele era um moço de confiança, que ele era um moço muito prestativo. Agora, o que fez José ir para a cadeia? Isso foi o próprio Deus. Irmão Nilson, Por quê? Não tinha motivo para ele ir para a cadeia, mas era necessário que ele fosse, porque lá na cadeia ele conheceu quem? Padeiro Mor e copeiro Mor, que era aqueles que trabalhavam dentro da casa real, junto com o rei. Então o que fez? Potifar saiu, foi aos cuidados do exército, ia ficar vários dias fora, e falou para José, tome conta. E naquilo, a mulher de Potifar quis deitar com José, convidou José para deitar com ela. E ele recusou. Por causa disso, ele foi parar na prisão. E passou 13 anos lá preso. Tudo isso aconteceu por quê? Porque Deus quis. Foi a vontade de Deus. Foi plano de Deus. Aí você fala, irmão Nilson, por quê? Lá no capítulo, lá no Salmo 139, 139, lá pelo versículo 14, 15, 16, diz que tudo já está registrado. Quando sobre a nossa vida, já está registrado no livro de Deus. Então, tudo que acontece com você não é que por uma causa aconteceu, não. Muitas vezes foi o querer de Deus. Se uma coisa não dá certo, compra, uma venda, um casamento, uma viagem, não deu certo, é Deus na sua vida. Então, todo esse sofrimento de José, por quê? Porque Jacó, era ele com a família dele. Deus deu livramento para Jacó quando Jacó saiu da casa de Labão, seu sogro e seu tio, e veio para a casa dos seus pais. Ele teve um encontro com Esaú. Esaú estava com 400 homens para matar, para destruir Jacó e todos os familiares. Mas Deus deu o livramento. Por isso que o título da mensagem é esta, né? Deus é o nosso escudo. O escudo é aquele que nos livra, aqueles que nos dá, né? Muitas vezes nos protege de uma flecha, de uma lança, de uma pedra, qualquer coisa que é tirada contra nós, até um tiro. O escudo serve para isso. Então Deus não deixou que Esaú tirasse a vida de Jacó. E Jacó, os seus filhos, suas mulheres, começou ali um grupinho pequeno. E naquele tempo era assim, para que vocês saibam, que as cidades mais grandes, aqueles mais numerosos, mais poderosos, atacavam os mais pequenos. Chegava lá, matava tudo, tomava tudo, saqueava tudo, matava, tomava as ovelhas, gado, tudo, camelo, tudo que eles tinham. E Jacó vivia ali. E Deus, para cumprir a palavra de Deus, que Deus tinha dito, que os descendentes de Jacó seria como a areia da praia do mar. Agora, como Deus podia deixar Jacó ali naquele lugarzinho ali, só ele com seus filhos, suas mulheres, e assim por diante. Ao todo era um total de 70 pessoas que estavam ali. Então era um grupo pequeno. Poderia lá vir uma cidade lá com milhares de pessoas e atacar eles. E Deus queria levar Jacó para um lugar seguro. Um lugar onde seguro uma nação poderosa. E quem era? Era o Egito. Egito era a nação, é como hoje os Estados Unidos, a nação mais forte, mais poderosa do mundo é os Estados Unidos. Então Jacó foi para onde? Foi para uma nação segura, uma nação forte, uma nação poderosa, e lá ele teve terra, lá ele teve casa, lá ele teve apoio, teve tudo. Mas para que isso chegasse, precisou José passar por tudo isso. José passando por tudo isso, ele foi preso. E ele estando preso, ele começou, agora ganhou a liberdade dentro ali do presídio, por causa da simpatia, por ele ser prestativo ali dentro do presídio. Foi entregue a chave para ele, olha, você tem liberdade aqui dentro, aqui, ó.
Você abre a porta, entra, sai, você fica à vontade. O carcereiro entregou a ele. E ele chega no cárcere onde estava ali o copeiro Mor e o padeiro Mor. Por que vocês estão tristes? O que acontece? Ele diz, eu tive um sonho. E esse sonho nos deixou muito aborrecidos. O copeiro Mor falou, então me conta o sonho. Quem sabe eu posso revelar esse sonho. Porque Deus tinha dito, Deus tinha dado a José o dom de discernir sonho. Hoje tem pessoas aí dizendo que revelação, que não revela, fica pedindo dinheiro aí, pegando dinheiro, pedindo oferta. Ué, por que ele não revela o número da loteria? Pronto. Não precisa pegar dinheiro com os irmãos. Aí, seus espertão, vocês que andam aí revelando CPF, andam revelando, que não revela o número da lotérica. Tantos jogos que tem por aí, revela, vai lá e ganha milhões e milhões e reparte com os irmãos da igreja. É isso, seus mentirosos. Então, o que acontece? José pergunta e ele diz, olha, eu sonhei que eu estava debaixo de uma parreira de uva e o rei estava ali comigo, sentado ali. E eu apanhava os cachos de uva num copo e eu exprimia a uva e dava para o rei beber. José abaixou a cabeça, pensou e disse, sim, daqui 3 dias, você será liberto. Você vai receber a libertação. Aí o outro contou. Aí o outro ficou animado, o padeiro Mor. Eu tenho um sonho. Eu sonhei que eu estava carregando um cesto com vários tipos de comida dentro do cesto, pão, frutas e tal. E as aves do céu vinham e alimentavam. E eu carregando ele na cabeça, vinha e alimentava. Aí, naquele momento, ele diz, olha, pensou, falou assim, daqui 3 dias você será morto. O seu pescoço será tirado fora do corpo, você será pendurado numa árvore e as aves do céu vão alimentar com a sua carne. E ele disse, quando você sair daqui, falou para o padeiro Mor, lembra-te de mim, fala para o rei sobre mim. E 3 dias aconteceu. O padeiro Mor foi morto, conforme ele disse. E o copeiro Mor voltou para a posição dele, dentro da sala real, servindo o rei, tal, mas ele esqueceu de José. Mas um dia em que José teve um sonho, aliás, no dia em que o rei sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. 7 vacas magras devoravam 7 vacas gordas, 7 espigas de trigo gorda era devorado para 7 espigas magras. E ele mandou chamar os adivinhão, os grandes ali. E nenhum deles, eles queriam que o rei contava, mas o rei só dizia, eu sonhei, eu quero que vocês interpretem a interpretação desse sonho. E nenhum deles foi capaz. Mas aí o padeiro Mor lembrou-se, e aí diz, lá na cela, majestade, agora eu me lembrei, tem um moço que ele contou realmente o sonho, foi certinho do jeito que ele falou, que o padeiro ia morrer, mas que eu voltava para a minha posição, e aconteceu. Então vai buscar esse moço. Foram lá buscar José. José veio, e ele estava barbudo, que lá não fazia barba, primeiro ele se barbeou, e veio ter com o rei. Chegou o rei, falou com ele do sonho. Ele, naquele momento, ele fez um pedido a Deus e Deus revelou a ele. As 7 vacas magras eram 7 anos de miséria e as 7 vacas gordas, 7 anos de fartura. 7 espigas magras, 7 espigas gordas. Então, ele traduziu, fez essa interpretação ao rei. E naquele momento, o rei diz assim, se você me trazer o sonho certinho, do jeito que eu senti que é verdade,
você vai se tornar governador junto comigo. Vai ser ombro a ombro comigo aqui no Egito. E aconteceu que acabar de revelar, ele já mandou colocar a veste real em José, o anel em José, decretou em todo o Egito que José era governador. E José, na sua sabedoria, disse: 7 anos a terra vai produzir e nós vamos guardar. Vamos construir vários celeiros, vamos encher todos os celeiros, porque daqui 7 anos vai vir 7 anos de miséria, de fome, e nós temos comida. E assim aconteceu. E o que aconteceu? Que Jacó, sabendo que no Egito tinha comida, Jacó enviou seus filhos foram lá buscar comida, e ali depois, para não tomar muito tempo, José acabou se revelando que ele era José, e perguntou de Jacó: não, ainda vive o meu pai? Sim, então traga, vem todos vocês para cá. Aí veio Jacó, com todos os seus familiares, vieram para o Egito, e lá eles foram protegidos. Então veja bem, Jacó chegou aos 130 anos no Egito. Ele viveu até os 147 anos. E ali ficou os 12 filhos dele. Os 12 filhos dele foram, cada vez, geração após geração. 430 anos. Deus segurou eles ali para que a população do povo hebreu crescesse. Depois, lá na frente, o rei não conheceu, veio um rei que temeu, ficou temeroso, com medo do povo hebreu, porque crescia muito. Então, ele fez o povo de Deus escravo. E daqui para frente, todos os meninos homens que nascer será morto. Então, ele colocou as parteiras, mas essas parteiras, Deus estava defendendo. Por isso que a mensagem chama: Deus é o nosso escudo. Ele defendia Israel. Todas as vezes que nascia, as mulheres deixavam viver o menino. O rei, embravecido, bravo, revoltado, chamou as 2 mulheres e perguntou por que está aumentando os homens hebreus. Ela diz: majestade, meu senhor, todas as vezes que nós somos chamados, as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Quando nós somos chamados, chega lá, já nasceram. Mas não era. Era que elas, tocadas por Deus, porque era assim, Deus é o defensor. Por isso que Davi disse: Deus é o nosso escudo. Deus defendia Israel, como Deus defendeu depois através de Moisés. Deus defendeu através de Josué. Josué conquistou 48 cidades. E Deus foi defendendo por intermédio de Davi. E Deus vem defendendo. Deus defende. Defendia e Deus defendeu. Quando nasceu Jesus, Herodes embravecido, porque foi enganado pelos 3 reis que vieram do Oriente, passaram por Jerusalém, e disse: onde está o rei nascido, o rei dos reis? Porque vimos a sua estrela. Herodes ficou indignado, porque a palavra não fez bem ao seu ouvido, desceu o seu coração. Eu sou o maior rei. Agora vem esses 3 reis e diz que nasceu em Belém, o rei dos reis. E o que mais me preocupa é que diz que o reino dele não tem fim. É um reino eterno. Então quem é esse? Mostra-me que eu também vou adorar. Mas os 3 reis que vieram visitar o menino Jesus, Deus novamente, Deus entrou em cena. Deus o defendeu. Não deixou que Herodes tocasse no menino. O menino foi para o Egito. Herodes matou todas as crianças de 2 anos abaixo. Mas o Filho de Deus foi
ali liberto, porque Deus é o nosso escudo. É Deus quem nos defende. Em pleno século XXI, hoje, nós continua tendo Deus como nosso protetor, como aquele que nos defende, como aquele que entra, muitas vezes, contra os acidentes, contra os assaltos, contra os negócios errados, atrapalhados. Deus não deixa nós entrar, porque o escudo é a nossa defesa. E Deus age na nossa vida como defensor. Ele quem nos defende de muitos negócios atrapalhados, casamento, compra, vou vender, vou viajar, vou sair desse emprego, vou trabalhar por conta, vou abrir uma empresa, eu vou lá discutir, brigar com fulano, fulano me xingou, eu estava no trânsito, fulano me xingou, vou tirar satisfação com fulano. Deus é o nosso defensor. Deus está conosco, louvado e bendito seja o teu nome. Até o dia de hoje, Deus não tem nos deixado. Como Deus começou lá no início, Deus já começou livrando Abraão das mãos ali do rei Herodes, aliás, de Faraó, livrando também o seu filho, que passou pelo mesmo problema, porque houve fome onde estava. Tanto Jacó como Abraão, como Isaac, passaram por problemas difíceis, mas Deus é aquele que nos defende como escudo. Deu para eles, deu para Moisés, deu para os demais, e veio vindo com a nação de Israel, veio vindo e chegou gentil, e nós hoje somos gentil, mas para Deus, como diz Gálatas capítulo 3, versículo 28, seja judeu ou seja gentil, seja homem ou seja mulher, seja escravo ou seja livre, somos todos um só em Cristo. Então hoje Deus está conosco. Tudo que acontece à nossa volta é o querer de Deus, é a vontade de Deus. Ainda que parece ser mal, mas aquele negócio ia ser bom. Mas que negoção que eu ia fazer? Mas Deus lá na frente sabe. Ah, mas fui perder essa oportunidade. Que oportunidade? Eu poderia contar aqui vários casos de oportunidade que pessoas perderam, né? Pessoas que muitas vezes estavam dentro do ônibus e desceu. Depois que essa pessoa desceu, esse ônibus foi invadido. Eu tenho uma colega que conta que ela chegou no ponto de ônibus, o ônibus passou e deixou ela. Aí ela ficou nervosa, precisou esperar o próximo. E aquele ônibus que ela perdeu foi invadido por 3 marginal e tomou tudo que o povo tinha dentro do ônibus. Naquele tempo não existia celular, mas relógio, tinha de valor, tomou. E eu também, um dia, um amigo me incentivou para mim ir nas lojas americanas. Vamos na loja americana comigo, eu quero ver os negócios lá. Eu não quis ir. Ele foi sozinho. Depois ele voltou e falou assim, rapaz, Deus te deu um livramento. Eu falei, por quê? Aí, ó, meu relógio foi embora. Entrou 4 marginal dentro do ônibus, roubou tudo, tirou tudo. Tomou de todo mundo. Roubou o cobrador, o motorista, e veio tirando de todo mundo. E Deus deu livramento. Então, meu irmão ou minha irmã, qualquer coisa que não der certo, na hora de você sair com o seu carro, você não achar a chave do seu carro, você fica procurando, talvez você fica nervoso, talvez é Deus quem está fazendo isso, para você atrasar naquela viagem, para que você não sofra um assalto, que você não sofra um acidente, ou que você não seja pego, muitas vezes, até por um comando, porque da vez o seu carro está com problema e você pode ser pego por um comando e o seu carro pode ser guinchado. Então nada acontece por acaso. Tudo está no querer, no plano de Deus. Então tudo que José passou foi plano de Deus. Deus planejou na sua infinita sabedoria
no seu grandioso plano, como ele deu plano para ali, quando Samuel foi ungiu um dos filhos de Jessé como rei de Israel, e disse: se Saul souber, Saul me mata. O que Deus fez? Deus falou: não, leva contigo uma bezerra. E se alguém perguntar, vim fazer um sacrifício ao Senhor, pronto. Então, essa é a maneira pela qual Deus... Então, esse livramento que Deus deu para Jacó e toda a família dele. Primeiro, José teve que passar por um processo, para depois eles chegar ao Egito. Assim também somos nós, meu irmão e minha irmã. Se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou no seu coração, deixa aí o seu like. Continua me assistindo, eu estou todos os dias trazendo uma palavra de edificação, graça e paz para todos. Tchau, tchau. Até breve.